o relacionamento de pai e filho. Trouxe alguns aspectos, algumas marcas desse relacionamento de Jesus com o Pai e como isso impacta o nosso relacionamento. Se você não ouviu essas mensagens, elas estão no YouTube, dá para ouvir, marcas do relacionamento pai e filho. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho sobre o que Jesus falou a nosso respeito, da nossa relação com o Pai. Eu ainda estou em João, nós vamos abrir em João. Ele está falando com os discípulos antes de ser preso, antes de se entregar à cruz e morrer. Então Jesus fala muitas coisas ali com os discípulos. E cada vez que eu leio esses textos, a minha cabeça fica fervendo. Jesus põe muita ênfase, coloca ênfase em muita coisa ali. Eu imagino os discípulos ali também ouvindo e cabeças fervendo. Você já ouviu essa expressão? Cabeças fervendo? Mas é um texto muito precioso. E Jesus falou ali sobre nós. E falou um pouquinho da nossa relação com o Pai, né? Da nossa relação com o Pai. Você é filho de Deus se você creu em Jesus. Se você o recebeu, como diz o texto de João, a você foi dado o direito, a autoridade de ser filho de Deus. Então, se você creu em Jesus, o recebeu e creu, e crê nele, você é filho. Você é filho. Você pode fazer essa declaração: eu sou filho de Deus. Não nasci do sangue, não nasci da vontade humana, mas nasci de Deus. Porque você recebeu e creu em Jesus. Você pode falar comigo isso? Eu sou filho de Deus. Não nasci do sangue, nem pela vontade humana, mas nasci de Deus. Amém. Talvez algumas das coisas que eu venha falar hoje de manhã, alguns pontos você já leu, você já ouviu. Pode parecer repetitivo, mas nesses textos de João, Jesus dá muita ênfase em algumas coisas. Ele repete muitas coisas, porque nós precisamos dessa ênfase. E desses pontos bem firmados aqui e aqui. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela traz luz para os nossos pensamentos, para as intenções do nosso coração, para as motivações do nosso coração. Luz onde tem escuridão, como diz Hebreus 4:12, ela separa o que nós não conseguimos separar, juntas e medulas, espírito e alma. Ela transforma e ela fortalece. Então é com essa perspectiva que eu quero que você hoje receba a palavra de Deus. Mesmo que você já tenha ouvido alguns aspectos daquilo que eu vou falar, permita que ela opere, que seja vivificada no seu coração nesta manhã. Amém? Então eu quero de novo falar com vocês. Eu sou filho de Deus, mas fala com vontade. Eu sou filho de Deus. Não nasci do sangue, nem da vontade humana, mas nasci de Deus. Então, esta palavra que eu tenho hoje é para você. E o que você acabou de falar foi a palavra de Deus, aquilo que está em João capítulo 1. E muitas vezes nós precisamos falar para nossa mente e nosso coração ouvirem. Falar. Eu quero abrir em João, vou começar em João 16. Eu não consegui antecipar os textos para o pessoal da mídia. Me perdoem. Então, vamos ter um pouquinho de paciência aqui. João 16, 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus está falando com os discípulos. Jesus está falando com você. Você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O Pai te ama.
Pai me ama. Amém? E em João 14, versículos 21 e 23, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí no versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu acabei de falar que o Pai ama. Mas aqui parece que existe uma condição para ser amado. Eu vou te dizer que não. O Pai te ama. O amor dele é incondicional. Não depende do que você fez na vida, do que você faz. Ele te ama. Mas aquele que ama o Senhor, em resposta ao amor dele, se move numa ação. O amor não é um sentimento. O amor passa por uma ação. E o relacionamento com o Pai é baseado em amor. Primeiro, no amor dele. Ele nos amou primeiro. Mas quando nós conhecemos o seu amor, nós somos constrangidos por esse amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a nossa resposta de amor não é um sentimento. Há uma reciprocidade, há um relacionamento, há um relacionar-se de forma mútua. O amor, ele dá sinais, o amor, ele age. O amor, ele é demonstrado, ele é expresso em ações. E o nosso amor é expresso na obediência. É um amor comprometido em uma aliança. Ele fez uma aliança conosco. E nesta aliança, nós nos comprometemos. Ele fala aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos pensar num relacionamento de pai e filho natural, ok? O filho tem mandamentos, eu vou usar esse termo. Então, o filho tem deveres, obrigações. Nós damos ordens para os nossos filhos, nós colocamos limites, nós falamos sim, falamos não, certo? E se você tem uma comunicação clara com o seu filho, você vai dar ordem para ele, você vai dar uma direção para ele. Então, ele recebeu o mandamento, ok? Mas você pode ter e não guardar. O nosso filho pode ouvir e não corresponder, não obedecer, certo? Isso acontece também conosco, com o nosso Pai. Nós temos os mandamentos. O amor do Senhor nos alcançou, Ele nos amou primeiro. E Ele nos deu os seus mandamentos. Nós temos, mas nós guardamos? Ou nós guardamos o que interessa? Como crianças, há crianças que fazem isso. Eu vou fazer isso aqui. Mas ela lá no fundo está só com um interesse. Qual é a nossa motivação em ter e guardar os mandamentos do Senhor? E ele fala que a nossa expressão de amor, ela passa pela obediência. E se nós estamos nesse relacionamento com Deus em amor, queridos, vai ser fácil obedecer. Muito fácil obedecer. A nossa carne pode gritar, pode espernear, não é a nossa vontade, mas nós vamos nos submeter em obediência ao mandamento do Senhor. É uma escolha. É uma escolha. Escolhemos amar, fomos amados ao Senhor, queremos viver neste amor, mas nós escolhemos permanecer neste amor, em obediência àquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E quando ele fala, aquele que me ama será amado por meu Pai,
Está falando de satisfação, de contentamento, de alegria, um amor alegre. Você, como pai, se coloque nessa situação. Quando seu filho te obedeceu de primeira, não foi? Trouxe satisfação, trouxe alegria. Esse amor aqui é um amor que alegra o coração do Pai. Ele se satisfaz em você e na sua obediência. E Jesus tem algo maravilhoso aqui nesse texto. Duas coisas maravilhosas. Ele fala, me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Guardar tem a ver, é uma palavra que trata de cuidar atentamente, manter, observar, submeter-se. É uma ação. Você persevera em conhecer e em seguir. É algo ativo, ok? E ele fala que se você amar, você obedecer, você guardar, você viver estes mandamentos, não é colocar numa caixinha de promessa e deixar ali na sala. É viver, é colocar em ação. Guardar aqui, para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista. Mas nesse relacionamento, Jesus fala assim, ó, eu vou me manifestar, eu vou me revelar, eu vou tornar conhecido. É a presença real de Jesus, é a presença real do Pai na sua vida, que faz diferença, que te transforma. É um relacionamento, é um viver próximo, íntimo. Não é de ouvir falar, não é a experiência do outro, é a sua vivência, a sua experiência com o Senhor. Me manifestarei a Ele. É a presença do Senhor com você todos os dias. Ela vai ser revelada de forma clara, de forma pessoal. E tem mais. Ele fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. 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 É lugar de permanência, não é lugar de passagem. É lugar de convivência e relacionamento. Não é lugar de passagem. E nessa convivência, há transformação. Há ferro afiando ferro. Na sua casa não é assim? Na minha é. Na convivência a gente aprende. Na convivência a gente caminha junto. É bem diferente de um lugar de passagem ou de receber gente em casa que depois vai embora. Ele está falando que ele quer fazer morada. Isso fala de pertencimento. Pertencimento. Se você creu em Jesus, entregou a sua vida ao Senhor e se uniu a Ele pelo batismo, sim, você pertence ao Senhor. Há uma aliança. Mas aqui ele está falando, olha, a minha casa é o seu coração. Eu quero ela todinha para mim. Todinha. Passa toda a Escritura. Não me dá só um quartinho. Eu quero tudo. Tudo. É lugar de pertencimento, é lugar de convívio, é lugar de habitação do Senhor, não é lugar de passagem, é lugar de estabelecer e manter vínculos que são íntimos, que são muito próximos. Eu tenho uma casa. Eu moro lá, meu esposo e os meus filhos. Nós temos uma convivência diária. Eu sei das dificuldades, sei dos problemas. Um sabe do outro, um orienta o outro, um cuida do outro. Nós temos a dinâmica realmente de casal, né? Meu marido, minha cabeça, aquele que me aconselha. Eu estou ali servindo a ele, aos meus filhos. Nós convivemos todos os dias. Nós nos conhecemos intimamente, a todos.
partilhamos das dificuldades e dos desafios todos os dias. Jesus quer fazer morada. Primeiro, você pertence ao Senhor. Pertence. E Ele quer essa convivência. Ele não quer estar só ali como mais alguém que ocupa um espaço na sua casa. Ele quer a convivência. Ele quer te dar a direção. Ele quer estar todos os dias lá. Mas muitas vezes a gente trata Ele só, fica aqui nesse quartinho. Ou então dá só um tempo de passagem. Nosso relacionamento com o Senhor e com o Pai não é para ser de passagem. Como às vezes a gente recebe parentes em casa, né? Moram longe, eu os conheço, mas é um relacionamento distante, eles estão em outro estado. De vez em quando eles vêm, mas eles vão. Não é assim. Morada não é isso. Amém? E a presença de Deus nos transforma. Nos transforma. Ela faz a diferença na nossa vida. E as pessoas veem isso. Um outro aspecto está lá em João 17. Vamos para João 17, versículo 11. Outro aspecto que Jesus destaca a respeito da nossa relação com o Pai. Ele fala assim para os discípulos, no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Ele está orando ao Pai. E aí ele continua, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E aí nos versos 20 ao 23, ele fala assim, não rogo somente por estes, os discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu falei de morada agora há pouco, mas morada não é unidade. É diferente. Jesus fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. Jesus está falando que ele está transmitindo a natureza divina, a sua natureza divina e a sua autoridade. Jesus está transmitindo natureza divina e autoridade. Não tem como ser um com o Pai e com Cristo sem a natureza de Cristo. Se você já foi batizado nas águas, você foi sepultado com Cristo no batismo. A sua velha natureza morreu ali, com Cristo no batismo, e você se levantou, você foi ressuscitado para uma nova vida em Cristo Jesus. Você recebeu em Cristo uma nova vida, uma nova natureza. Gálatas 3, 26 e 27 fala assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestistes. Você foi revestido de Cristo, você tem uma nova natureza. E é isso que Jesus nos transmite, nos dá uma nova natureza, a sua autoridade. E há um propósito para ser um com Cristo e com o Pai, um com eles, e viver nessa nova natureza, mas também sermos um
Andarmos em unidade como corpo de Cristo. Como diz Efésios 4, há um só Deus. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Há um só corpo. Um só. Mas qual é o propósito? Rogo a fim de que sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Então, por meio de Cristo, nós somos um com o Pai. Estamos unificados, unidos. E 1 Coríntios 6, se não me engano, versículo 17 fala isso. Que nós somos um com o Pai. Mas qual é o propósito? No verso 23 diz assim: para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E vamos parar nesse trecho. A fim, com a finalidade, com a motivação, com o propósito de serem aperfeiçoados, ou seja, de serem levados, de serem conduzidos num processo de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, até a gente alcançar a plenitude de Cristo, a plenitude de varão perfeito. Então, há um processo. E é claro, você deve perceber isso no seu dia a dia. Nós nos unimos a Cristo pelo batismo, nós recebemos a sua nova natureza, mas quantas lutas nós enfrentamos com a nossa carne? Com a velha natureza? Nós estamos em obras, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, não desista, não pare no meio do caminho. Mantenha-se firme, siga nesta unidade com o Pai, por meio de Cristo Jesus, e na unidade com o corpo de Cristo, porque junto com o corpo você cresce, você é aperfeiçoado, você é sarado, você é cuidado, você recebe da parte de Deus Pai aquilo que você precisa também. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, Jesus não andou sozinho, e Ele está falando de uma unidade. Então por que às vezes a gente quer andar sozinho? Mas além deste propósito, há uma missão. Eu vou ler de novo o verso 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, é na unidade com o Pai, na unidade uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo nessa terra, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós em Jesus, Jesus no Pai. A nova natureza em nós. O viver revestido de Cristo manifesta, revela o Pai. Revela a Cristo, revela o Pai, revela o amor do Pai, para que o mundo conheça. Conhecer, você só fica conhecendo de alguma coisa se você vê, se você ouve. Certo? Ela é revelada ao ser falada, ao ser divulgada, ao ser mostrada. Então não tem agente 007, não. Não tem agente secreto. Não tem cristão secreto. Que vive no seu quartinho, que vive no seu mundinho. As pessoas te veem. As pessoas te veem, sua família te vê. Seus colegas de trabalho te veem. E se você anda revestido de Cristo, segue firme nesse processo de unidade, de aperfeiçoamento, vão ver. Vão ouvir. Mas vão ver você? Eles não vão ver traços físicos ou características físicas de Jesus. Como me enxergam, veem o meu Pai em mim. Vem os traços físicos do meu Pai em mim. Não vão. Ninguém vai chegar para você, nossa,
Nossa, como você é igualzinho Jesus. Eles não conhecem traços físicos, nem a gente. Mas eles vão ser atraídos. Atraídos, eles vão ver que tem algo diferente que eles precisam. Que já foi revelado a nós, mas que precisa ser revelado àqueles que nos cercam. Então, quando você é revestido de Cristo, sim, vão ver Cristo em você. Talvez eles não saibam verbalizar. Mas essa é a missão, esse é o propósito. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Para que o mundo conheça que Jesus foi enviado, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que conheçam que Jesus é o Salvador, é a vida, é a verdade. Para que tenham suas vidas também transformadas. E aí há um outro aspecto que está ligado a isto, a este propósito, a esta missão. E está lá em João 17, nos versos 6 até 8 e no verso 18. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Antes de seguir para o outro trecho, eu quero só comentar o seguinte. Jesus está falando assim, eu fui enviado pelo Pai. E eles viram isso, eles reconheceram, eles creram nisso. E eu tenho dado a eles o que o Senhor tem me dado. Não são as minhas palavras, são as palavras do Pai. Não são minhas, são do Pai. Agora vamos para o verso 18. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, na verdade, 18, estou lendo 19. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus Pai enviou Jesus. Jesus está na conversa com o Pai falando, olha, estou enviando eles, estou terminando minha obra aqui, concluindo o que o Senhor me pediu. Mas eles vão continuar. Versos 21 e 22. De João 20. João 20, versos 21 e 22. Jesus já tinha ressuscitado. E ele estava encontrando os discípulos. E ele falou assim... Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Como Jesus foi enviado por Deus Pai, assim ele, o Filho, estava enviando os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Ele tem um chamado e ele te envia. Mas ele te capacita, como ele capacitou os discípulos aqui. Ele equipou, ele capacitou os discípulos com o Espírito Santo. E ele nos capacita com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos enviados para testemunhar daquele que nos chamou, daquele que nos restaurou, daquele que nos ama e que ama aqueles que estão ao nosso redor e quer que todos cheguem à salvação e ao conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus.
Em João 14, Jesus, ele roga ao Pai, ele fala, eu vou rogar ao Pai por outro Consolador, para estarem sempre com vocês, o Espírito da verdade, que estará em vós. Jesus até ali estava com os discípulos. Jesus foi conduzido, foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu tempo de vida e ministério. Mas agora ele voltava ao Pai, havia enviado os discípulos, assim como o Pai o enviou, mas para essa tarefa ele não ia deixá-los sozinhos. Ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar por outro Consolador, pelo Espírito da verdade que estará em vocês. É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo habitando em nós. E é o Espírito Santo também que ensina. Ele fala assim, o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome para ensinar e fazer lembrar tudo o que eu disse. Ele anuncia, em João 16, dos versos 13 a 15, Jesus fala de novo, olha, que tudo que o Pai tem é de Jesus. E o Espírito Santo só vai anunciar o que Jesus traz. Ou seja, o que vem do Pai. O que vem do Pai. Então, tudo que o Pai tem é de Jesus. E Ele, Jesus, nos dá, nos anuncia, nos revela pelo Espírito Santo. Então, toda a revelação, todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a verdade, toda a direção, vem pelo Espírito Santo. Ele usa a palavra que nós temos aqui, ele traz vida a essa palavra, ele nos traz direção, ele nos capacita, ele nos dá a direção. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo ministra a nós, como Jesus ministrava aos seus discípulos. Você já parou para pensar nisso? Porque é o que ele falou. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. O Espírito Santo vai guiar vocês para toda verdade. O que Jesus fazia com os discípulos enquanto Jesus estava aqui na terra? Trazia revelação, trazia ensino. Os guiava. E ele falou, eu estou indo, mas eu estou deixando um Consolador. Então, o Espírito Santo ministra a nós como Jesus ministrava aos discípulos. Ele traz do Pai para nós. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo não é uma força, não é o poder, é uma pessoa. E você já parou que quando você está se relacionando com o Espírito Santo, é como você está se relacionando com o Filho, com Jesus. E Ele está ministrando ao seu coração como Jesus fazia tete a tete, cara a cara com os discípulos. Que privilégio nós temos em ter o Espírito Santo, em caminhar com o Espírito Santo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente se esquece. Ou só dá aquele quartinho da nossa casa. Jesus ensinou os discípulos e o Espírito Santo nos ensina. E tem mais. Para finalizar, o Espírito Santo é uma pessoa, não um poder. Então, quando nós lemos que em Atos 1, que ele fala que descerá sobre nós o Espírito Santo, né? Ele não fala vai descer um poder. Ele fala que vai descer o Espírito Santo, uma pessoa. E que vai capacitar com o poder. Mas que poder é este? É um poder sobrenatural. Não é um poder natural. Para que você não ande na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Para que você não viva mais a sua vida no natural, mas você viva no sobrenatural, revestido de Cristo, andando no sobrenatural, como filho de Deus, como enviado de Deus, para levar o Evangelho, para levar a palavra, para manifestar o amor do Pai àqueles que estão ao nosso redor. Então, o poder do Espírito Santo nos capacita para viver no sobrenatural. E é o mesmo poder que Jesus recebeu para viver a sua vida diária e o seu ministério aqui na terra.
é o mesmo poder que operava em Cristo Jesus, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, é o poder que nós recebemos pelo Espírito Santo. E é o poder que também nos transforma nesse processo de aperfeiçoamento. Então, nós precisamos do Espírito Santo para viver a cada dia no relacionamento com Jesus, com o Pai e uns com os outros. Eu quero, nesta manhã, finalizar. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Eu sei que eu trouxe alguns pontos, algumas reflexões, e talvez no seu coração você esteja calculando algumas coisas práticas do seu dia a dia aí, do relacionamento com o Pai, ou não. Eu vou te dar uma ajuda agora aqui. Eu falei sobre amor, eu falei sobre morada, eu falei sobre unidade, eu falei sobre viver uma vida no propósito do Senhor. Você foi enviado. E viver com o Espírito Santo a cada dia. Então eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, porque talvez você esteja precisando voltar ao amor do Pai. Conhecer um pouquinho mais deste amor. Se comprometer em ter e guardar os mandamentos. Ou você sabe que você pertence a Deus, mas faltou abrir um espaço da casa. Ou você tem colocado Deus ali só o filho, o pai, só de passagem. De vez em quando. É bom receber o Senhor, mas agora deixa que eu cuido. A escritura da casa é minha. Então eu decido o que fazer. Ou em relação à unidade. Eu não quero voltar para aquele lugar. Eu não quero caminhar junto. Estou muito melhor sozinho. Ninguém me entende. Não desista de caminhar junto. Nem com o Senhor, nem com os irmãos. Não desista. E não desista do processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Você pode olhar para o lado e ver o seu irmão crescendo, correndo. Ele está num estágio. E você olha para os seus e fala, está difícil, não consigo. Queria estar correndo igual o outro. E eu vou falar, não desista. Ele tem a corrida dele, você tem a sua. Mas não desista de se submeter ao Senhor e a ser aperfeiçoado na unidade. Não desista quando você olha para você e fala, poxa, mas isso aqui não foi exemplo de Cristo. Isso aqui... Não desista de andar revestido de Cristo Jesus e de conhecer o que é andar revestido de Cristo. A palavra fala que se nós pecarmos, nós temos um intercessor, Cristo Jesus. Se nós pecarmos, nós temos alguém que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, não desista. E por fim, você quer mais do Espírito Santo? Você quer crescer no relacionamento com o Espírito Santo? Eu quero. Quando eu olhei para esse aspecto de que o Espírito Santo ministra como Jesus ministrava aos discípulos, eu falei, Espírito Santo. Me perdoa. Eu quero ser ministrada. Eu quero crescer na comunhão com o Senhor. Eu quero crescer no andar sobrenatural, sabendo que aqui eu não vivo meramente uma vida humana e natural. Você quer? Então eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos pedir por isso nesta manhã, amém? É só o início, talvez, de uma oração
que o Senhor vai responder um pouquinho cada dia, mas vai depender da sua disposição de coração, de amar ao Senhor em obediência, de lembrar que você é casa, morada do Senhor, e isso faz toda a diferença, de andar em unidade e com um único propósito. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra nesta manhã. Nós somos limitados, sim, mas nós não queremos limitar a Tua obra em nós, e em nosso coração, e nem através de nós. Como nós somos gratos ao Senhor, porque nos amaste e nos ama, nos perdoaste e nos perdoa, e continuará sendo misericordioso e perdoador. É a Tua natureza, e és fiel. Fiel ao Senhor, fiel à Sua própria palavra. Eu te agradeço porque nós fomos envolvidos no Teu amor, no amor que nos resgatou, no amor que nos transforma, no amor que nos cerca e cuida de cada um de nós. Mas há muito além, e há um relacionamento sim a crescer com o Senhor, neste relacionamento recíproco de amor. Nós só podemos dizer realmente que Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e nós estamos aqui declarando isso, nós Te amamos, e queremos não só ter, mas guardar, observar, viver nos Teus mandamentos, conectados com o Senhor, revestidos de Cristo Jesus. E queremos sim, Senhor, que a oração de Cristo seja a nossa oração, o nosso desejo de Cristo seja o nosso desejo, e seja a oração respondida, que sejamos um com Cristo e com o Senhor, ó Pai, e um só corpo, e o Teu amor, o Teu nome, a Tua verdade seja manifesta àqueles ao nosso redor. A verdade de que Cristo foi enviado e ama, seja manifesta àqueles que estão ao nosso redor e ainda não Te conhecem. Continua conduzindo-nos, aperfeiçoando-nos na unidade. E Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. E nós queremos um relacionamento genuíno, um relacionamento diário com o Senhor, aprendendo a ouvir a Tua voz, aprendendo a andar com o Senhor, e estando disponíveis ao Senhor, ao Teu agir, não só para que sejamos transformados, mas para que o Senhor nos use como o Senhor quiser, para manifestar o poder do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, para aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos ser ministrados, o Espírito Santo tendo essa consciência de que é o próprio Jesus que traz do Pai aquilo que nós precisamos. E que nos conduz para que o mundo conheça a Cristo Jesus, não a nós, mas a Cristo Jesus. Eu oro para que realmente o Senhor conduza, Espírito Santo, os nossos corações neste relacionamento com o Pai, com o Filho e contigo, Espírito Santo. E haja um novo tempo no crescer, no caminhar contigo. Aquilo que está no nosso coração, mas limita a Tua obra, ou limita o Teu agir, remove, Senhor. Remove. Remove. Resistências, medos, dúvidas, toda incredulidade, toda semente que não foi o Senhor que plantou, remove, eu peço no nome de Jesus, e nos enche mais
e nos conduz neste relacionamento tão íntimo e tão precioso que custou tão caro na cruz do Calvário. Guarda os nossos corações, guarda a nossa mente. Prevaleça a tua palavra e a verdade do Senhor nas nossas vidas, no nosso coração, para que andemos realmente segundo o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.